é para poder repercutir essa decisão agora, né, do Comitê de Política Monetária em manter a taxa básica de juros, que a gente vai conversar com a Cláudia Moreno, que é economista do C6 Bank, que já está aqui comigo. Cláudia, bem-vinda à nossa programação, querida. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Débora. Bom dia. Cláudia, eu já quero começar entendendo do ponto de vista de vocês, do C6, o espaço para que realmente o Copom mantenha essa taxa básica de juros agora. Porque, de fato, como eu vinha falando aqui agora há pouco, a gente tem uma manutenção da Selic, mesmo diante de seguidas reduções de expectativa de inflação para esse ano, né? Como eu citei, inclusive, aqui o Boletim Focus, o último Boletim Focus, trazendo uma projeção para 4,55%, que seria muito próximo ao teto da meta. Diante dessas constantes revisões e de melhoras nas projeções, por que a Selic ainda segue no patamar tão restritivo, mesmo diante desse cenário? Já não tínhamos espaço para sinalizar corte de juros? Vamos lá. Então, você falou muito bem ali que a gente teve alguma melhora, né, no curto prazo, tanto na inflação corrente, né, que a gente viu aí que reflete essa inflação para 2025, 2026, e a gente teve também uma queda, ainda que pequena, né, nas projeções de inflação mais lá para frente. Isso a gente vê naquele boletim Focus, né, que traz as expectativas dos analistas, das pessoas que fazem essas projeções, né? E a gente, de fato, está vendo alguma queda dessas expectativas de inflação, e aqui a gente vê até quedas mais longas, para 2028, para horizontes bem longos, né? E isso é importante, isso é positivo, tanto esse recuo corrente na inflação, nessa melhora corrente, quanto em relação às expectativas. Por que o Banco Central ele ainda não está cortando juros, né? O Banco Central ele mira um período específico, né, da inflação que ele projeta lá na frente, que a gente chama de horizonte relevante. Hoje, esse horizonte relevante está no segundo trimestre de 2027. Por que ele mira lá na frente? Porque a atuação dele de política monetária tem uma defasagem, né? Então, o que ele mexe na política monetária nos juros hoje tem um efeito maior lá na frente. Então, ele mira a inflação lá do segundo tri de 2027. Quando a gente olha para essa inflação, ela ainda está um pouco acima da meta. É verdade que ela está aos poucos convergindo, né? E ele, inclusive, mudou do último relatório de política monetária. Essa projeção estava em 3,4 e agora ela foi para 3,3. Então, essa projeção dele sinaliza que, ó, a gente está, sim, vendo uma melhora na perspectiva para a inflação à frente. Mas, na visão do Banco Central, acho que ele deixou claro, com esse tom duro do comunicado que você falou bem, né, que ainda não chegou a hora de flexibilizar a política monetária, de cair os juros. E aí, o que ele reforça aqui? As expectativas de inflação, que são essas expectativas de inflação mais longas, que o Boletim Focus traz para a gente, elas seguem acima da meta de inflação. O ideal é que essas expectativas caiam para perto da meta, né? E eu acho que é esse movimento que ele está querendo ver mais, além do esfriamento da economia, ele quer ter mais confiança de que a inflação está caminhando para o centro da meta, né? A gente tem hoje um mercado de trabalho que está bastante aquecido no Brasil, a gente está vendo níveis recordes aí de taxa de desemprego baixa, o que é bastante positivo, né, para a economia como um todo, tende a manter a economia aquecida. Por outro lado, também pressiona a inflação, principalmente a inflação de serviços. Então, eu acho que é mais ou menos isso que ele está olhando, Débora. Uhum. Agora, Cláudia, eu vou até mostrar aqui, trazer uma trajetória de como que a gente vem, né, nos últimos anos com a taxa básica de juros da Selic, agora com essa decisão, né, mantendo ali o patamar de 15%, um patamar que é bastante elevado, até mais alto do que o que a gente teve no período da pandemia, onde chegamos ali a uma máxima de 13,75%, né, depois tivemos ali uma certa flexibilização, até 10,5%, voltamos a subir para esse patamar de 15%, que é o maior desde 2006. Então, portanto, ainda assim, né, mantemos então esses juros, mais alto, e a manutenção também da expressão significativamente contracionista por um período bastante prolongado no comunicado, que, aliás, era um trecho que parte do mercado esperava que fosse retirado, né, trazendo qualquer sinalização de que eles poderiam ter cortes no início de 2026. O que esse trecho indica sobre o nível de preocupação do Banco Central com o processo de desinflação, Cláudia?
O mercado está mais otimista sobre esse processo de desinflação do que o próprio Banco Central? Olha, eu não vejo dessa forma, né? Se a gente olhar para as projeções do Banco Central e comparar com as projeções de mercado, que seriam as projeções do Boletim Focus, as projeções de inflação do Banco Central, elas estão abaixo do que o mercado projeta. Então, eu não vejo o mercado com uma perspectiva pior do que o Banco Central, tá? Mas o mercado sempre fica observando ali o mercado, o momento de virada, né? Então, essa é a expectativa de todo mundo, como você mencionou. A taxa Selic parada em 15% já era dada, as pessoas queriam saber o que ia vir no comunicado. E o comunicado está mostrando que o Banco Central quer ser cauteloso, né? Ele eventualmente poderia ter flexibilizado um pouco mais ali o comunicado, eventualmente tirando esse bastante prolongado, e ele não tirou. Então, acho que isso é um sinal, na nossa visão, salvo uma mudança muito grande no cenário, está descartada uma queda de juros em dezembro, e a queda de juros vai ficar ali para o primeiro TRI de 2026. Na nossa visão, a gente acha que ele começa a cortar juros em março do ano que vem, tá? Lembrando que agora no final do ano a gente tem uma transição, né? A gente tem 2 diretores do Banco Central que vão sair, que é o Diogo Guilhem, e o Renato, e vão entrar novos diretores, né? E essa vaga do Diogo Guilhem é uma vaga bem importante, né? Uma pessoa que acompanha, é o diretor que acompanha todas as projeções, os modelos do Banco Central, e eu acho que isso é algo para se considerar também nesse momento de flexibilização. Talvez ele espere ali até a próxima reunião, que não seja a primeira reunião dos novos diretores, espere até março para eventualmente fazer uma flexibilização. Agora, Cláudia, com a Selic em 15%, o fato é que o Brasil se mantém aí com uma das maiores taxas reais do mundo, né, perdendo aqui para a Turquia. E aí eu quero entender, do ponto de vista de vocês, se isso continua sendo realmente um diferencial tão necessário nesse momento para poder ancorar expectativas, ou se o Copom agora começa a correr o risco de exagerar na dose e acabar freando mais a economia do que o previsto, já que a gente sabe que existe o efeito defasado, como você já muito bem pontuou aqui no nosso papo, né? E às vezes exagerar na dose do remédio, ele pode se tornar amargo demais. Estamos nesse linear tênue agora, na visão de vocês? Olha, eu acho que não, Débora. O mandato do Banco Central, né, o mandato dele é claro. Ele olha para a inflação, né? E o instrumento que ele tem para levar a inflação para a meta é a taxa Selic. Então, é aí que ele consegue atuar. Então, eu acho que essa, essa cautela do Banco Central tem sido positiva para fazer com que as expectativas de inflação registrem queda. Eu acho que isso é importante, isso é bom, isso ajuda para frente o trabalho do Banco Central de manter, de levar a inflação para a meta, né? Porque quando você espera que a inflação vai ser mais alta, os, os agentes, né, os empresários acabam incorporando essa expectativa de inflação futura nos preços agora. E isso faz com que a inflação fique mais alta. Então, é importante reancorar, né, ancorar essas expectativas de inflação. E eu acho que essa cautela do Banco Central tem feito as expectativas de inflação caírem, que são bastante importantes. Agora, você tem razão que a gente está falando de uma taxa de juros, né, aqui no Brasil, bastante elevada, que compromete a atividade como um todo, as empresas, né, o custo do crédito fica muito mais caro, fica mais difícil investir, então tudo isso é ruim para a economia. Na minha visão, o que está acontecendo, né? A gente está tendo um Banco Central que está tentando desacelerar a economia para conter a inflação, só que de outro lado a gente vê algumas políticas que estão sendo estimulativas para a economia, em um momento em que a economia está já muito aquecida, sobreaquecida, né? Não é o momento de você fazer medidas que estimulem ainda mais a economia, né? E isso está acontecendo. Então, se a gente pega os gastos fiscais, eles estão aumentando, os estímulos fiscais estão aumentando para a economia. E isso atua numa direção contrária da política monetária.
né? Se a gente tivesse tendo uma queda dos gastos do governo, um ajuste fiscal mais forte, a gente conseguiria aí trazer a Selic para patamares mais baixos de forma mais rápida. E eu acho que aqui que é a dificuldade, né? Enquanto a gente não fizer um ajuste forte nas contas públicas, nos gastos, vai ser difícil a gente trazer a Selic para patamares mais normais, digamos assim, comparados a outros países do mundo. Perfeito, Cláudia. Eu quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. Conversamos com a Cláudia Moreno, economista do C6 Bank. Sempre bem-vinda por aqui, querida. Até uma próxima. Obrigada, Débora, pelo convite. Até Bom mais. dia.